Amém. Que alegria estar aqui. A Vives falou muito bem, sou mãe atípica e só quem é mãe e esposa tempo integral sabe como é difícil sair de casa. Deixar tudo organizado, roupinha, comidinha, casa limpa, você vai e volta, tá tudo ali. Amor, precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem. Certeza, vai logo. E eu gosto sempre de dizer que por causa dos grandes desafios, sair de casa, né? Para sair de casa, eu gosto muito de dizer que eu quis muito estar aqui. Quando a Vives falou da conferência, o meu coração logo sentiu paz. E a minha casa também, a minha igreja também. E estou aqui para estar com vocês, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sou mamãe da Ana, de 9 anos, uma princesa linda, perfeita aos olhos do Pai. Sou mãe do Benjamin, um agora oficialmente adolescente. Temos mães de adolescentes aqui? Esse foi de susto, de medo. É tudo junto, né, gente? Eu também estou nesse junto com vocês. E tem sido um desafio lindo. A maternidade é cheia de desafio, assim como todos os seus desafios também diferentes da maternidade, atípica ou não, casamento, as dores no trabalho, na escola, na faculdade. Mas são desafios lindos, porque são nos desafios que nós temos o encontro com o Senhor. São nas lutas, são nas coisas simples, são nas rotinas, aparentemente simples, mas que estão tão próximas do amor e do coração de Deus. E são nesses desafios que também somos aperfeiçoadas, trabalhadas, purificadas, santificadas. Tudo aquilo que é sacrifício na sua vida hoje é santificação. Todos os desafios são grandes oportunidades para que você cresça, para que você se curve como uma palmeira e então entenda aquilo que Deus tem para você nesse tempo. E eu estou no sul da Inglaterra, numa cidade que chama Bournemouth. Aprendi a falar agora, gente, depois de 13 anos. E estamos lá há quase 25 anos como igreja brasileira. Nós tivemos a alegria de receber os nossos amigos, Vivi, Thelma, família. A igreja amando, obrigada, gente, eles estavam aqui, que lindo. A igreja toda feliz. E nós louvamos a Deus porque são amigos que o Senhor nos deu. E vindo para cá eu relembrei. Quando eu conheci a Vives pessoalmente, foi num culto de mulheres. Eu cheguei atrasada, eram 15 horas de viagem. E eu estava vindo para ver minha família. Falei, eu quero te conhecer, amiga. Eu sentia que Deus havia nos conectado. E eu me lembro que eu sentei na última fileira, na última cadeira. Cheguei atrasada. E ela apresentando aquela multidão de mulheres. Eu me lembro que ela falou, Angel, você veio, amiga? Se fosse aqui, você não me achava, né, amiga? Se fosse aqui, eu ia ter que sair correndo. Depois de uns 15 minutos eu chegava. E ela falou, amiga, você tá aqui, eu tímida, assim, né? Depois ela descobriu que eu não sou, né, amiga? Daí agora é um caminho sem volta, né? Eu sei. E eu falei, tô. Ela, vem aqui, você lembra? Vem. Daí ela deu o microfone, gente, eu quase caí morta no chão. E eu me lembro que naquele momento, assim como Maria e Isabel, os nossos ventres remexeram e eu entendi que havia uma aliança ali. Uma aliança pública e isso requer lealdade. Amiga, eu te amo. Obrigada pelo seu sim. Eu vou ser leal até o fim. Proteger as tuas costas. Te celebrar nas suas vitórias. Sempre. Que alegria, meu Deus. E assim como uma Isabel, para mim, mais que uma amiga, uma mentora, uma pastora, é alguém que cuida também do meu coração, que me ajuda nos meus looks. Que a amiga precisa disso, gente. Pelo amor de Deus, deixa sua amiga sair feia, não. E
Que coisa boa estar aqui. Me alegro. Eu sei que tem gente da Inglaterra madrugando assistindo essa conferência, então, hello my friends! Amanhã todo mundo pode dormir um pouquinho mais. E essa palavra está queimando no meu coração. E conforme os dias, os meses foram passando dessa palavra, com tudo que aconteceu na conferência eu entendi o porquê que o Senhor havia me dado ela. E o louvor hoje foi uma preparação, foi um grito de guerra de cura, de esperança, da verdadeira liberdade, que não quer dizer que a sua vida não tenha limites, mas quer dizer que se Ele te fez pássaro, os seus limites são o céu. Mas se Ele te fez peixe, os seus limites são as águas. Isso quer dizer que a liberdade no Espírito, no lugar que Ele te colocou, dentro dos limites que Ele te colocou, porque eles são protetivos. E é tão lindo ver que o Senhor preparou o teu coração para receber desse alimento. Tivemos aí a entrada, vamos ter o prato principal, sobremesa. E amanhã tem mais e mais e mais. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 13, 15. Melhor, porque daí eu vou aqui falar um pouquinho. A passagem é longa, mas a gente vai entender aonde o Senhor quer nos levar. Eu convido você agora a fazer uma viagem comigo. Uma viagem poética, uma viagem profunda, uma viagem confrontadora, uma viagem encorajadora. Aqui Davi já era rei de Israel. Davi tinha os seus filhos e um deles Absalão. Absalão, que tinha sua irmã Tamar, e então ela foi abusada por o seu outro irmão Amon, e então Absalão, que tinha ali as suas índoles, né, aquelas suas tendências, então ele mata o seu irmão. Por causa disso, ele foge do seu pai, ele foge de Israel, e então Davi ali chora a morte do seu filho. Davi se prostra diante do Senhor, e a palavra diz que tem um momento onde Davi se conforma com a morte e não vai atrás de Absalão para resolver essa situação. E seguindo essa história aí cinematográfica, gente, aí capítulo 13, 14, 15, até aí 18, diz em 2 Samuel 15 que houve uma rebelião de Absalão. Absalão fez o que fez, você lê na sua casa. Então ele pegou e conseguiu chegar até o pai, até a frente do seu pai. E nesse exato momento, Absalão cai aos pés do seu pai e Davi o beija no rosto. E a Bíblia não dá muito detalhe. Após isso, Absalão vai até Hebrom e se nomeia, se autonomeia, nem se acha, né, gente? Meu Deus. Faz um banquete, chama pessoas, percebe aqueles que serão os seus aliados, chama essas pessoas para perto. E então em Hebrom, que significa, pasmem, confederação, que é união, força, no sentido de amizade. Hebrom traz uma profunda simbologia sobre comunhão e amizade. Em Hebrom, o próprio filho se nomeia rei. Ele quer sim pegar o trono do seu pai Davi. E então, o que acontece com Davi? Vamos ler? Ai, Jesus, me dá graça para compartilhar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. 2 Samuel 15, verso 13 já. E um pouquinho antes aqui do verso 13, Davi tinha um conselheiro que chamava Aitofel, e é bom a gente lembrar desse nome aqui, porque lá na frente a gente vai voltar a falar dele. E Absalão pensa, preciso de pessoas importantes do meu lado. Esse cara, gente boa, conselheiro do meu pai tem acertado, quero ele para mim. E ele consegue, Aitofel fica com Absalão. E então ali, eles celebram Absalão como rei em Hebrom. E Davi, gente... E agora eu quero te convidar a fazer uma viagem comigo. Porque Davi foge de Jerusalém. Davi, já o rei de Israel?
Davi não era aquele que antes estava nos campos e fugia de Saul? Agora, como rei, ele vai fugir também? Mas eu quero te dizer que a fuga de Davi foi providencial por Deus, porque Deus queria um encontro especial com Davi. Estava tudo sob o controle do Senhor. E quando eu meditava nessa palavra, eu me lembro que eu estava num dia muito difícil, debaixo de muitas pressões, de muitos medos, de muitas angústias. E o Senhor falou: filha, lê Davi de novo. E eu comecei a ler. Quando eu cheguei nessa parte, eu entendi aquilo que o Senhor queria falar comigo e quer falar com você. Vamos ler? Diz assim, logo 15:13. Logo um mensageiro chegou a Jerusalém para informar: todo Israel se uniu a Absalão, então devemos fugir de imediato ou será tarde demais. Disse Davi aos seus conselheiros, os que ficaram: rápido, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. Um responde: o Senhor tem o meu apoio. Responderam os conselheiros, eles responderam: faça o que lhe parecer melhor. Vamos lá, estamos com você. Tem aqueles que também não abrem mão, tem aqueles que são leais, tem aqueles que não importa. Se a gente morrer, a gente morre junto. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou apenas 3 concubinas para cuidar do palácio. Vamos ler até o verso 15 aqui. E daí agora vamos lá para o verso 23. Que Davi começa, né, embora, pega a sua família, pega as suas coisas. Eu imagino eles, né, na correria. Você já saiu rápido e às vezes, né, não sei se esqueceu de alguma coisa. Sei que ele saiu com o coração quebrado, com o filho que o traiu, tendo que deixar a sua casa, não sabendo mais se ia voltar a ser o rei. A palavra diz que Absalão era um homem muito bonito, de boa aparência, bem provável de boa lábia, para conquistar aí um conselheiro, Aitofel. Aqui a Bíblia fala de vários conselheiros, mas ela cita Aitofel. Se ela cita o nome dele é porque ele era importante para Davi. E ele conquistou esse conselheiro e fica ali Davi com o coração quebrado. Vai embora e no verso 23, vamos ler. Por onde passavam o rei e os que seguiam todo o povo, choravam em alta voz. E atravessavam o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Davi, ele estava fugindo, mas Deus tinha feito o itinerário de Davi. Sabe aquele ônibus que você pega e vai fazendo parada? Pois é agora que você vai entender o que o Senhor quer falar com você. E Ele falou comigo. E Hebrom é a segunda cidade mais importante para o povo de Israel depois de Jerusalém. E então Davi foge, e aos olhos do Senhor isso já não era uma fuga, era uma purificação. Era uma separação para uma expansão. Meu Deus. Os olhos do Senhor eram sobre uma honra que viria diante da maior humilhação. Porque muitos perseguiram Davi, mas o seu filho, muitos questionariam até a paternidade dele, não é mesmo? Quantas de nós às vezes falamos: filho, fica quieto, porque vão achar que eu não te eduquei, né? Mais ou menos isso. Verso 30. Vamos fazer a nossa primeira parada. Tá pronta? Tá pronta? Você precisa estar pronta. Amém. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Ele subia em direção ao Monte das Oliveiras. Ele passaria pelo Monte das Oliveiras. E nesse caminho para o monte, avisaram Davi: Aitofel não vem. Ele fica. Tristeza. Se o choro já era ouvido de longe de Davi e as pessoas que estavam junto com ele, porque quem te ama de verdade sofre com as suas lutas. Quem te ama de verdade celebra as tuas vitórias.
Por isso honre a sua casa. Muitas pessoas honram mais as pessoas da internet do que aqueles que estão ao seu lado no culto todo domingo. A internet te cancela. Não viva pelos elogios desses. Viva por aqueles que te elogiam, mas também são fiéis para falar: eu vejo um perigo aqui, cuidado. Eu estou com você, você falhou. Eu quero te dar a mão para você ser mais forte, para conseguir vencer essa sua fraqueza. Caminhe com esses. E aqui a palavra diz que enquanto ele andava, ele chorava. E o Senhor está nos falando neste caminho de purificação, que nós iremos passar pelo Monte das Oliveiras, pelo Monte da Prensa, aonde aquilo que é verdade em nós vem para fora. O Senhor está falando: não pare de caminhar enquanto você chora, porque as suas lágrimas são sementes. E enquanto você caminha, mesmo que chorando, o Senhor, Ele está trabalhando. Muitas vezes não é na situação, não, é em você. Para que você aprenda a parar de desistir quando as coisas ficam difíceis. Recentemente eu estava no meu quintal e eu tenho um arbusto lindo de lavandas, e a estação da lavanda é setembro. Já havia passado setembro, o outono já havia batido na porta, não era para ter lavanda. Eu fui colocar o lixo lá fora. Quando eu olho de longe, onde estava tudo seco, tinha uma lavanda. Eu fui até a lavanda, eu peguei a lavanda. Falei: mas minha filha, sozinha aqui, abandonada. O Senhor me disse na hora: ela resistiu, por isso ela ainda perfuma. E na hora eu peguei, esmaguei e falei: meu Deus! Quando a Vives falou sobre o bade, sobre aquela honra, aqueles, não sei como é que chama, esse mesmo, quem está perto ouviu, mas é aquele negócio de honraria, né? Você venceu a batalha. E antes de vir para cá, eu me assentei na minha sala, de manhã, antes de pegar o ônibus para o aeroporto e vir para cá. Eu falei: Senhor, tem certeza? Dá tempo ainda de mudar de ideia? Senhor, eu amo as minhas amigas, mas se ainda assim o Senhor não quiser que eu vá, tá tudo bem. Fala com alguém, tá o telefone do lado, ninguém falou. E o Senhor me colocou essa honraria. Ele falou: filha, você pode ir, você está autorizada, você resistiu. E quando a Vivi falava aquilo, eu falei: ai, Jesus, eu fui chorando, eu continuo, mas eu resisto, porque enquanto eu resisto diante das minhas dificuldades, no meu casamento, na minha maternidade, eu posso perfumar onde eu estou. E eu posso perfumar de formas tão simples, eu não preciso de muito. Você não precisa de muito aonde você está para perfumar. Você só precisa aceitar os limites impostos por Deus e se render à missão que Ele confiou e encontrar propósito nela. Sendo esposa, sendo mãe, sendo ministra, médica, serva. O seu maior título é ser serva. E então Davi estava caminhando e chorando, e eu quero te ensinar algo. Existem 2 tipos de choro: tristeza e desespero, e há uma grande diferença. Para a tristeza, há fontes de consolação. Quando você perde algo bom, quando você está chorando uma traição, quando você está decepcionada, quando aquilo que você imaginou não vai acontecer ou ainda não aconteceu. Mas para isso, você recebe consolo. O Pai de todas as consolações está disponível, porque sim, existe tristeza na jornada. Existe traição, existe perda, existe perdas na terra irreparáveis. Sabia disso? Mas que serão todas elas preenchidas na eternidade. Mas nessa terra haverá tristezas, dias ruins,
Quem dirá quem tem a TPM, meu Deus do céu, que tribulação. Dentro de casa. Existem dias ruins, dias de tristeza. Quantos dias de tristeza eu vivi e eu recebi consolação. Mesmo triste eu caminhava, mesmo triste eu acreditava. Porque a esses que estão tristes há uma esperança da glória. A glória que há de vir com aquilo que Ele pode fazer por você aqui. Mas há uma glória que há de vir para todas nós, que não diz respeito àquilo que Ele vai fazer aqui e que os nossos olhos verão, mas que diz respeito àquilo que Ele fará a cada uma de nós, que disse sim à missão, que pegou a sua cruz, a recompensa para você no céu. Eu não sei das minhas recompensas na terra, mas se eu viver por elas, eu vou não viver somente uma tristeza, eu vou viver outra coisa que chama desespero inconsolável. A perda de algo que para o coração humano é essencial. Talvez você está, aí na sua jornada e pensando assim, não, tá, Angel, você está falando de tristeza, de alguém que, sei lá, mas eu perdi a minha filha. Mas eu perdi o meu marido. Mas a minha situação, você não está entendendo. Você considera essencial. E quando você perde algo que você considera essencial, você perde a sua fonte de esperança, de consolo. Não existe mais alternativa então. Isso acaba com você. Não é verdade? E está aqui no Monte das Oliveiras. Ai, gente, vai doer, tá? Vamos comigo, tá? Doeu aqui. Eu gosto muito de um escritor, um apologista que chama Timothy Keller, e ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tudo aquilo que você acha que é essencial e que você não consegue viver sem, é o seu ídolo. Porque se não é o seu ídolo, você vai aprender a viver bem, apesar disso. Um dia os médicos falaram pra gente, a sua filha que andava, falava, brincava, tem uma doença cruel, usaram esse termo. Olha, ela não vai mais voltar a falar, ela não vai mais voltar a andar. Aliás, ela vai morrer aos poucos. Só vai piorar. Em alguns momentos ela vai só estacionar, mas até que ela morra, ela vai piorar. E nesse caminho das oliveiras, quando eu fui chorando, eu entendi que existia um ídolo no meu coração, uma família que eu idealizei. E ela precisava morrer. Eu aprenderia a viver bem com aquilo que eu chamei de essencial. Talvez você chama de essencial o seu ministério, a sua família, o seu esposo, aquilo que você faz, aquilo que você acha tão importante. Por que era tão essencial para Absalão ser o rei de Hebrom? Por que ele não podia só ser filho? Ele não sabia viver sem a glória, sem o sucesso. E todo ídolo te corrompe. Todo ídolo faz com que você o ame e o sirva a todas as consequências. Inclusive desonrando aquilo que Deus honra. Sendo desleal. Ídolos. E Davi estava chorando o quê? A Bíblia não fala. Mas será que ele estava chorando a vergonha de talvez pensarem, você não é um bom pai mesmo? Um abusa da outra filha, o outro mata o irmão. Que pai você é? Que péssimo líder, Davi. Será que ele estava chorando só a dor de ter um filho em seu lugar ou a dor do que irão pensar dele porque aquilo era essencial para ele? Será? Ao Monte das Oliveiras, os nossos ídolos, eles aparecem. Porque por aquilo que você chora, ou por aquilo que você se entristece, ou por aquilo que você se desespera, revela o teu coração. E se você não quiser decepcionar os teus ídolos, você vai ter que passar por cima de alguns valores. Você vai sacrificar a lealdade, princípio. Ídolos que nós mesmos criamos. Um ídolo que é o próprio Satanás, que fez com que Vasti oferecesse um banquete
que enchesse barriga de outras mulheres, mas que as matassem. Porque o que adianta você ter a sua barriga cheia, mas desonrar o sacerdócio do seu marido? Ídolos. Mulheres que trocam tudo para estar à frente, para mandarem. Mulheres que abrem mão de princípios e quem sabe de filhos para se sentirem melhores e empoderadas. Mulheres que não querem mais gerar porque querem pensar no seu futuro glorioso. Ídolos. Mulheres que não se satisfazem com a casa que tem, com o marido que tem, com os filhos que tem, com os filhos atípicos que tem. Ídolos. Enquanto você chora nesse caminho da primeira parada nos Montes das Oliveiras, deixa Ele te mostrar a verdade feia do seu coração. Porque daí há esperança para você. Porque se você não encarar essa verdade, acabou aqui. Se você quer purificação, se você quer continuar essa jornada, deixa isso te colocar de joelhos hoje. O antídoto para um coração idólatra é o Monte das Oliveiras, o lugar de prensa. O lugar aonde todos nós falamos, passa de mim esse cálice. Mas há um convite, seja feita a sua vontade. E então nesse monte você entende, eu pego a minha cruz. E eu sigo Jesus, eu abro mão das minhas vontades, daquilo que eu chamei de perfeito e essencial. Deus, eu não quero mais. Quando eu olhei para minha filha perdendo as habilidades, eu falei, Deus, eu sonhei com coisas, eu não preciso dizer, o Senhor sabe. Mas essencial é a dor que me aproxima do Senhor agora. Essencial é a fuga que me coloca aos teus pés e revela a podridão do meu coração. Essencial agora é entender que para aquilo que o Senhor quer fazer, é necessário santificação. Essencial é ser de verdade, Senhor. Eis-me aqui neste monte, aonde eu posso escolher ser Judas ou ser como Jesus. Porque Judas expôs o seu ídolo. Aquele que criticou a mulher falando, esse perfume é muito caro, se vendeu por moedas de prata. E quem sabe, alguém poder dizer, nossa, corajoso, é o cara. Tem muita gente que é o cara no inferno mesmo. No Monte das Oliveiras há um convite. É uma prensa que nos alinha ao propósito da cruz. É interessante que quando falamos de monte, lembramos de Abraão. Abraão que subiu o Monte Moriá, monte que Deus testou Abraão. O Senhor desejou o coração de Abraão. Por quê? Porque Deus não dividiria o amor dele com Isaac, o filho sonhado. Será que Abraão teria coragem de matar aquilo que ele mais queria? Será que você tem coragem de hoje, nessa conferência, se o Senhor falar assim, me dá, isso pode tomar teu coração amanhã, você tem coragem? Eu estou falando de coisa boa, porque muitas das vezes nós falamos dos ídolos como só coisa ruim, né? Mas muitas das vezes idolatramos aquilo que é bom e colocamos no lugar de Deus e ainda damos a desculpa, mas isso é bom. Isaac é o filho da promessa. Não, Abraão, o problema é que você vai ser tão grande, eu preciso saber se seu coração está no lugar certo. Sobe o monte com ele e vai chorando. Leva aquilo que você tem de mais precioso. Daí você me pergunta, o que Davi tinha mais precioso? Porque ele deixou o filho. Ele levou consigo coisas e pessoas. Davi tinha de mais precioso o seu coração. E Deus não queria perder o coração dele. Era necessário Davi passar pelo Monte das Oliveiras. Aprender a caminhar chorando. Só assim Isaac seria um presente e não um ídolo no futuro. Você me entende? Às vezes o milagre é um ídolo. Às vezes Deus faz aquilo que você sempre sonhou, isso se torna um ídolo na sua vida. Daí você usa isso para manipular as pessoas. Você usa a sua dor para ter favor das pessoas. Você usa a sua riqueza para manipular pessoas. Você usa a sua beleza para ter atenção de pessoas. Entrega para o Senhor aquilo que é um ídolo hoje, que agora você está identificando, porque eu sei que você está. Eu identifiquei os meus.
eu fiz essa viagem. O Monte das Oliveiras, mas a viagem não acaba aqui. Gente, Davi sai do Monte das Oliveiras, a palavra vai contando aqui, capítulo 16, 17. Ele vai passando, e aqui nós podemos, acho que até ler, 17, 16, vai. Estou tentando encurtar um pouquinho. Porque as pessoas estavam ajudando a Davi, foge por aqui, vai por aqui. E nessa de fugir por aqui, eles falaram assim, Davi, você vai ter que ir pelo Jordão. Ah, Senhor. E a palavra diz que eles insistiam para que ele não passasse a noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravessasse o rio que vá para o deserto. Então quer dizer que Davi, aqui no verso 22 agora, de 17. Então Davi e todos os que acompanhavam atravessavam o rio durante a noite, chegaram a outra margem até o amanhecer. Quer dizer, Davi foi até o Jordão. Ele precisou se molhar no Jordão. E está aqui a próxima parada para você. Só que nesse caminho, gente, tem mais dor para Davi, porque no Monte das Oliveiras o Senhor abre a ferida, mas Ele não deixa a ferida como ela está. O Monte das Oliveiras é só o começo para aquilo que Deus quer fazer. É só uma revelação daquilo que precisa ser tratado, da prensa que te aproxima do Senhor, da prensa que te coloca no pó e fala, eu sou dependente de Ti, Senhor. E a palavra diz aqui, nós não vamos ler toda, mas a palavra diz que enquanto Davi estava saindo do Monte das Oliveiras, a caminho do Rio Jordão, para passar pelo Rio Jordão, Simei amaldiçoou Davi. Quem é Simei? Um homem que conhecia Davi. Ele diz assim, ele jogou pedras em Davi, ele chamou ele de bandido, assassino. Deus está fazendo isso com você porque você merece. Deus te entregou para o seu filho Absalão porque você está provando do seu próprio veneno, o seu assassino. E você sabe o que Davi responde para ele no caminho para o Jordão? Porque a prensa continuava. A passagem pelo Monte das Oliveiras era só um sinal, Davi. Estou trazendo uma prensa, estou revelando o teu coração, mas estou te ensinando, te purificando. É interessante que Jó fala isso. Em Jó 23:10, ele sabe o que está fazendo comigo quando ao me testar eu sairei puro como ouro. O que Davi fala para eles? Capítulo 16, versículo... Vamos aqui no 11, porque daí os homens de Davi falam, mata esse cara. A gente está aqui, a gente acaba com ele na hora. O Senhor nem precisa nem colocar a mão nele. Ele fala assim, meu próprio filho procura me matar. Não teria esse parente de Saul alguns motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou. Talvez o Senhor veja que tem sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. O que Davi estava querendo dizer? Olha, é o seguinte, eu não sei o que Deus está fazendo. Deixa ele me xingar, porque o Senhor está sondando o meu coração agora. Eu não te mato, mas eu te entrego nas mãos do meu Senhor. Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? Eu continuo. E diante da ofensa, Davi não tira a espada. Davi não se justifica e segue viagem. E é muito interessante porque os teus opositores também podem ser ídolos no meio da sua viagem. Tem um livro do John Bevere que fala sobre intimidação. E ele fala, todas as vezes que você se rende ao intimidador, você faz dele muito maior do que o seu Senhor. O que o Senhor está falando é o seguinte, nesse caminho, pessoas vão sim te questionar. Pessoas vão pegar os teus erros e jogar na sua cara e te chamar de covarde, de assassino. Mas o Senhor conhece o seu coração e Ele te dá uma chance para você sondar e dizer, eu me rendo, Senhor. Será, meu Deus? Todas as vezes que alguém vem falar algo para mim ou contra mim, eu fico sabendo, porque Deus cuida dos seus, viu? Eu vou falar com meu marido, ele fala assim, mas isso é verdade? Você já sondou seu coração? Amém, glória a Deus, entrega para o Senhor. Sonda, ó Deus, o meu coração. Foi o que Davi fez. Davi estava tão quebrado, ele já não precisava perder mais nada. Ele já tinha perdido o trono, filho, reputação, tudo.
Ele já estava pranteando, chorando na frente de todo mundo. Aquilo que ele fazia nas cavernas, ele estava fazendo publicamente. Porque quando Deus quer trazer uma expansão, Ele faz público mesmo, para que o nome dEle seja glorificado até através daquilo que você falha. Porque é a graça dEle que te levanta. E isso é prova de que o Senhor está com você. E Davi segue viagem. Porque aquele que te intimida também pode ser um Deus na sua vida, se você o coloca no lugar de Deus. Não, eu não me intimido mais diante das afrontas e das acusações. Eu vou seguir, e eu vou seguir para um lugar que o Senhor vai me lavar. Rio Jordão. E então agora, a viagem daqui foi dolorida. Eu sei. Então tira aí o seu sapato. A palavra diz que, 2 Samuel 16, capítulo 16, verso 14, diz: o rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos no Rio Jordão e por isso descansaram ali. Chegamos no Rio Jordão. E a palavra diz o seguinte, em Ezequiel 36, 25, 26. Eu aspergirei água pura sobre vocês e ficarão limpos. Eu os purificarei de toda impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração. Eu colocarei sobre vocês um novo espírito. Eu removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O desfecho dessa história, já estou dando um spoiler, é que Davi volta vitorioso, tá? Mas a gente vai chegar lá. Mas aqui o Senhor estava falando, você vai reinar, Davi, também sobre Hebrom, com um coração novo, nunca conhecido antes. Vai ter um outro Davi depois dessa jornada, que para ele era fuga, para o Senhor era um encontro maravilhoso. Para o Senhor era santificação, preparação. E é lindo saber que Naamã mergulhou nesse rio também, no Rio Jordão. Assim como Naamã foi lavado, Davi seria. Você já se jogou, gente, numa piscina ou num rio, quando você está com muito calor e muito cansado, ou tomou aquele banho, que você relaxa? Eu imagino que foi isso que Davi fez ali. Sentou aqui à beira do rio, tirou os sapatos, pé sujo, terra batida, jornada longa, cansativa. Quem dera um rei não tivesse problema, né? Quem dera pastores não precisassem lidar com tantas coisas difíceis. Quem dera mãe não precisasse enterrar seus filhos. Estamos no Jordão, não estamos? Podemos rasgar o coração? Vencemos Monte das Oliveiras. Você está com a sua cruz aí na mochila? Você trouxe ela? Porque na oliveira você falou sim, não falou? Falou? Então senta aqui na beira do Jordão comigo. Quem dera uma mãe nunca precisasse ouvir que a sua filha irá falecer antes dela. Quem dera uma esposa não precisasse ser traída, mesmo sentindo que fez o que podia. Tá com o pé aí no Jordão? Eu tô com o meu aqui. Enquanto eu reflito, eu vejo toda a sujeira ir embora. Tudo aquilo que eu chamei de essencial ficar para trás. Toda a glória humana a ser dissipada a pó. A sujeira que não sai. Deus me ajuda. Me ajuda nesse Jordão a ser fiel a Ti. Eu tiro, Senhor, a minha armadura como Naamã. Aquilo que eu escondi todos esses anos. Aquilo, Deus, que só o Senhor conhece. Eu quero ser purificada por inteira. Das expectativas humanas, da glória humana, dos sonhos pessoais e individuais. Daqueles que eu me rendi porque me intimidaram. Eles não são Deus na minha vida, eu me rendo a Ti. Mesmo diante deles eu prossigo.
Eu lavo, Senhor, os meus pés. Eu taco um pouco de água, Deus, desse rio nos meus olhos, no meu rosto cansado e suado. Eu já não importo mais como eu vou parecer diante dos meus amigos guerreiros e conselheiros aqui. Eles estão cansados também. E isso é um exemplo para eles, não é? Sentar no Jordão com quem você ama. Ai. E dizer, tá difícil, né, gente? Tá fácil para ninguém. Jordão, eu cheguei no limite, exausta, cansada, ferida, mas eu tô aqui. Por quê? Porque aquilo que é tão simples parece tão complicado se eu só preciso me lavar nesse rio. Rio que está na minha casa, na minha sala, no meu quarto, na estrada, no trabalho, no casamento, na maternidade, no hospital. O rio que me lava, que eu posso molhar os meus cabelos e sentir o frescor quando bate esse vento que eu não jamais sentia, porque eu estava tão ocupada no palácio. Há quanto tempo eu não via tanto verde? Há quanto tempo eu não dava uns gritos a som tão alto e que todo mundo ouviu? Essa é a verdade, Senhor. E enquanto doer, eu vou chorar. Mas nesse rio, eu vou me lavar. Porque lavar a ferida aberta é seguir viagem. E assim como Naamã não precisou usar das suas riquezas para se lançar nesse rio, a história conta assim: ele quis pagar. Não, esse rio é de graça. É a graça que nos abraça. E eu, meditando nessa palavra, quando eu pensei na graça, eu pensei: se a graça é um mar, eu vou me afogar. Não tem uma canção assim? E para mim a graça é esse rio que não dá pé. É mergulhar de graça. E quando eu me lembrei da graça que me abraça, alguns anos atrás, o Senhor deu uma canção ao meu marido. E o nome da canção é Graça que me abraça. E o Renan recentemente cantou ela para mim. E eu falei para ele assim: você viu minha pregação? Foi? Falei: essa música que eu cantaria no Jordão, amor. Daí eu preguei para ele, só para ver se estava bom. Ele falou: ai. E a letra diz: quando eu me perdi, eu te encontrei. Mas não foi como eu esperei chegar até aqui. Não foi por insistir, mas foi quando eu me entreguei. E foi então finalmente que eu te encontrei. Nada que eu consiga expressar explica a graça que me salva. Porque tudo nessa vida passa, mas esta graça me abraça, ela não passa. Que a dor confiada a mim dê glória ao Senhor. E que a minha cruz reflita a sua e o seu amor. Que me encontrou e que enfim eu me entreguei a tudo que eu evitei. Nada que eu consiga expressar explica a graça que me abraça. Ah, canções que nascem ao pé do Jordão para aqueles que carregam a sua cruz. Meu marido é muito quietinho, ainda bem, porque senão nossa casa ia ser uma explosão. Depois de muitos anos, ele falou: amor, essa música Deus me deu quando eu vi a Ana. E pensei: não foi como eu esperei chegar até aqui. Mas a tua graça me abraça. Um louvor ao pé do Jordão para aqueles que resistiram e podem perfumar, amém. Não dá para seguir viagem sem antes passar pelo Jordão. Lava-te apenas.
uma ordem tão difícil por ser simples demais. Tem coisas tão simples, mas que parecem difíceis porque nós não atrelamos o poder delas àquilo que elas são. Uma semente que dá fruto, um abraço que pode curar, um perdão que liberta, uma mesa que conecta, uma mãe que constrói, uma esposa que levanta, uma serva na igreja, uma mulher feliz. Parece tão difícil, mas é tão simples. Lava-te, mulher. E diante do Jordão, você não precisa falar: olha o que eu estou sofrendo, olha tudo que eu fiz. Não, você só precisa se jogar. É graça. É graça que te abraça. E então vamos para a nossa última parada, amém? A palavra diz que Davi descansou no Jordão, lavou os pés cansados. Após ter reconhecido talvez coisas ocultas dentro do seu coração. E a palavra diz que Davi vai até Manaim. Manaim, a gente vai ler aqui um pedacinho, capítulo 17, versículo 24. E Manaim é uma cidade temporária para Davi. Davi não sabia até então. E é interessante que Manaim foi o lugar onde Jacó viu os anjos. Antes de ter um encontro com o Senhor em Peniel e ter a sua vida transformada, marcada. Ali o Senhor estava trabalhando no coração de Jacó. E é muito lindo ser este lugar que quer dizer duplo acampamento. Onde Jacó viu os anjos. E de uma maneira muito linda, o Senhor estava falando: Davi, essa é a sua última parada, meu filho. Antes de eu fazer o que eu planejei, quando você beijou seu filho e eu expus o seu coração, porque naquele momento você deveria ter disciplinado ele. E então, de fato, provavelmente, vou dizer assim, prefiro, Absalão pode ter tomado algum lugar no coração de Davi. Mas como o Senhor conhece a história até o fim, Ele prepara bem a nossa jornada e as nossas paradas, né? Porque Ele é um Deus gracioso e misericordioso. E assim como você, eu saí do Jordão assim, ó. Leve, estava até descalço. A cruz já não era mais pesada. O fardo era leve. A história continuava a mesma, mas eu estava em paz. A paz que a Bíblia nos ensina, que excede o entendimento, a paz que não se compara, não se aplica nas circunstâncias, a paz que é apesar da circunstância, a alegria que é apesar da circunstância. Eu imagino que Davi ali estava aqui como louvor, cantando: os sonhos de Deus jamais. Gente, me ajuda, porque dá dó, o dó. Não desista, não pare de lutar. Opa. Vamos para Manaim? Não desista. Continua. Ei, Davi. Agora eu consigo olhar o céu. Vamos para Manaim. Agora você não olha mais a sujeira. Agora você olha o céu. Poetiza. Amém! Davi chegou a Manaim. Aplaude o Senhor.
Aplaude mesmo. Esse Deus tão gracioso, que esperava Davi no Jordão. Chegou, meu filho. Foi difícil. Você não esperava chegar assim até aqui, né? Eu sei. Pronto, vamos lá para Manaim. E a palavra diz que Davi chegou a Manaim. E a essa altura, Absalão estava lá, gente. Sabe por quê? Porque quem é idólatra, um livro muito bom que chama Ego Transformado, do Timothy Keller também, ele fala que o ego, ele é atarefado. Davi estava lá, ó, na força dele. E o ego é atarefado, ele é inflado, e Absalão estava lá. A palavra diz aqui: e quando Davi chegou com os teus servos, a palavra diz que as pessoas ali de Manaim, daquele lugar, parecia acho que outro mundo, parecia Nárnia, né, para Davi. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinha, grãos tostados, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelha, queijo, para Davi e para os que os acompanhavam, pois disseram: vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos depois de uma longa jornada. Tem um banquete novo em Manaim. Para aqueles que perseveraram, para aqueles que entregaram tudo, não reteram nada. Antes da ampliação de Davi, da expansão, ele precisava de uma santificação e purificação diferente para aquilo que Deus queria fazer. Era necessário. Nós não podemos ler, senão não vai dar tempo, que a gente está encerrando. A palavra diz que Absalão foi morto, derrotado. Mas para essa batalha, os servos de Davi, gente, que coisa mais linda. Davi, bora. Os servos, não. Fica, meu Senhor. A sua vida vale mais do que 100 homens aqui. Nós batalharemos pelo Senhor. Ali Davi descobriu sobre lealdade. Ele falou: fico. Eu vou ficar. Ele entendeu que existiam batalhas maiores que o Senhor lutaria por ele, porque ele tinha entregado tudo. E em Manaim, Davi, que treinou homens em Adulão para agarrarem a espada estava cheia de sangue, mas a espada que o Senhor treinou os seus guerreiros em Manaim tem nome de lealdade, verdade, integridade, companheirismo. Ali em Manaim eles se olharam e falaram: estamos juntos, custe o que custar, nós seremos o seu escudo, Davi. Quantas de vocês querem ser Manaim para os homens e mulheres que Deus está levantando nesse tempo? Eu quero ser Manaim, comida fresca, pão quentinho. Eu quero ser Manaim na Inglaterra, minhas amigas. Eu quero ser Manaim, amiga, aqui descansa. Tua vida vale tanto. Eu estou aqui com você. Davi em Manaim entendeu que existiam perdas necessárias e estava tudo bem, porque elas não são essenciais para aquilo que Deus tinha que fazer. Davi entendeu que a aliança dele não era com o filho, com o conselheiro, era com o próprio Deus. E quando a sua aliança é com o próprio Deus, a sua guerra está garantida. Você identifica uma pessoa que não tem ídolos, uma pessoa rendida, se ela consegue dizer: por ter Deus, eu posso viver sem você. Davi chegou em Manaim falando: porque eu tenho Deus, eu não preciso me mostrar como rei nessa guerra. Vai, gente, eu estou aqui. Porque eu tenho Deus, eu posso viver sem os meus filhos que me traíram e não me querem como pai e se entregaram à morte. Porque o fim daqueles que caminham segundo o seu próprio coração é a destruição e a morte. Não só a morte física, mas a morte da família. Quantas famílias são destruídas porque uma pessoa dentro da casa se levantou para viver pelos seus próprios ideais e abandonaram todas as coisas. Por que existem divórcios em famílias especiais? Porque um cônjuge pensou: eu não mereço isso, eu não quero isso, eu vou te deixar.
vivem por seus próprios corações, mas aqueles que pertencem ao Senhor diz: por eu ter Deus, eu posso viver sem isso. Eu posso atravessar o Jordão, eu posso caminhar chorando, eu posso ir ver quem eu amo indo embora, eu posso receber aquele espinho na minha carne que não vai embora, mas me aproxima do Senhor, porque eu tenho Deus. Eu posso viver tendo muito, tendo pouco, chorando, sorrindo. Por ter Deus, eu vou aprender a viver bem. E nos próximos capítulos a palavra diz que Davi reinou em Hebrom. Não só você chegou a Manaim, como o Senhor está falando para você, agora você vai voltar para Jerusalém, para Hebrom, e vai reinar até sobre Hebrom. Davi teve uma expansão territorial. E é interessante, porque Davi, ele foi batizado com bondade em Manaim. Esse amor do Senhor constrangeu tanto ele que ele foi batizado com bondade. E aqui muito lindo ver nos capítulos 18, isso, ele começa a encontrar pessoas que viram o que Deus fez e se arrependeram. Ficou feio. E a palavra diz assim, que Davi encontra Mefibosete. Gente, Mefibosete ficou com Absalão, tá? A palavra diz que Mefibosete chega se explicando: não, olha, eles mentiram, não é que eu quis ficar, é que eu sou paralítico, né? Daí ele estava usando da deficiência para dizer alguma coisa, né? Não use das suas deficiências para camuflar a maldade do seu coração. Não use do seu jeito explosivo para falar: eu faço o que eu quero, eu sou assim. Mefibosete chega se explicando, Davi fala: chega, não precisa se explicar não, você não vai morrer, tá bom, vai lá, fica quietinho. Mas a palavra não diz: volta a sentar na minha mesa. E Davi encontra Simei: meu Deus, me perdoa, te amo. Me ama mesmo? Tá bom. Você está falando que me ama, já não sei, porque você não quer morrer, né, meu filho? Que agora eu sou rei de novo. A sua vida vai ser poupada, fique em paz. Davi batizado de bondade, misericórdia. Mas Simei não era amigo de Davi. Aliás, o final de Simei é diminuição de território, tá? Até é estranho falar assim, porque no meu português é meio estranho às vezes. Mas quando Davi ele passa o reinado para Salomão, é muito interessante que ele vai passando os BO também, né? E daí ele fala: filho, lembrei, tem Simei. Simei, Simei, aquele que eu até esqueci que existe. Deixei para lá. Né? Mas poupei a vida, agi com bondade e misericórdia. Filho, está aqui nas tuas mãos, Simei. Salomão, um homem muito sábio, pensa assim: bom, Simei, meu pai já me contou dessa história, aquele dia que a gente estava lá no Jordão, aquele dia que nós estávamos brincando. E eu sei que Simei é meio estranho, então vou fazer o seguinte: Simei, estou tirando você e te colocando num pequeno lugar, e a minha palavra sobre você é: não saia desse lugar, porque se você me obedecer, o seu fim é a morte, e a sua morte depende da sua obediência. O que aconteceu? Simei saiu, Simei morreu. Simei, que tinha liberdade, ficou restrito numa única cidade, devido à sua má reputação. E o final de Absalão, como todos sabemos, é a morte. E pasmem comigo, em 2 Samuel 18:17 diz que Absalão foi enterrado e perto tinha um monumento dele para ele mesmo. O orgulho te leva a lugares altos mesmo, mas ele te deixa lá, só. E foi isso que aconteceu com Absalão. Queria convidar o louvor para estar aqui. E você, diante dessa palavra, dessa jornada, está aqui um convite. Assim como Davi, que fez o caminho de volta, que passou pelo Monte das Oliveiras, Jordão, Manaim, que voltou a Hebrom e reinou sobre Hebrom, e todo Israel, que teve seu território ampliado, que foi sábio, diligente, batizado com bondade e misericórdia, foi capacitado com habilidades invisíveis, que não usou espada, mas que dessa vez se rendeu, que seguiu chorando, que descansou em quem ele era, que praticou coisas simples, que se cuidou, que comeu, que reconheceu os seus verdadeiros amigos. Ah, como somos Davi nesse tempo. E como precisamos de Manaíns.
e de pessoas que nos acompanhem nessa jornada difícil que é viver. E o que o Senhor ministra no meu coração é que a arma dos guerreiros deste tempo é lealdade e verdade. Por que verdade? Porque aqueles que não morrem no Monte das Oliveiras e se lançam no Jordão são de verdade. Não tem como esconder. E Davi volta para Hebrom marcado. Você vai voltar para a sua Hebrom, para lugares que talvez você foi tomada, você foi roubada, para lugares de destruição, para lugares de vergonha, onde os sonhos morreram. E o Senhor está falando: eu expus a sua jornada. Vocês entenderam essa jornada que a gente fez aqui? É a sua jornada, é a sua história já. Aqui é Manaim, encontro com anjos ministradores, encontro com o cuidado de Deus, aonde a ferida foi aberta, mas foi lavada. E em Manaim o Senhor a ligará para fazer que essa cicatriz seja testemunha para a glória dEle. Se levanta, se eu posso assim te convidar. Hebrom precisa ser reconquistada nesses dias. E se você sente que o Senhor está em Manaim com você nessa noite, eu quero te convidar rapidamente. O nosso tempo é curto, tem muito mais do Senhor para você. Se você se viu nessa jornada, em situações, e você se vê: eu volto para Hebrom. O Senhor te diz: Hebrom é tua casa, Hebrom é teu casamento, Hebrom é tua maternidade, Hebrom é tuas amigas, Hebrom é tua família, Hebrom é tua igreja. E vocês são remanescentes nesse tempo, são sobreviventes, aqueles que resistiram à jornada, aqueles que sobreviveram. Remanescente é aquele que após uma destruição intensa permaneceram e ainda estão como sementes para darem frutos. Se o Senhor fala com você, se você se vê assim como eu, uma remanescente dessa jornada, uma mulher que resistiu às prensas, que tem resistido às prensas, uma mulher que está diante do Jordão e precisa ser lavada hoje, se renda, se renda, fale ao Senhor: eu não preciso ter tudo, eu preciso ter o Senhor. Eu não quero mais me aliançar com pessoas para cumprir o seu propósito. Eu me alianço contigo esta noite, Deus, para possuir aquilo que o Senhor tem para mim, mesmo diante das minhas dores, das minhas aflições. A cruz a mim confiada, eu carrego contigo, Jesus, então ela não ficará pesada. Manaim. E o Senhor te diz: filha, e quando você se levantar, e quando você arrumar as suas coisas em Manaim para retornar, vá com bondade, vá com graça, com misericórdia. Seja uma restauradora, seja uma edificadora, uma mulher que levanta, uma mulher que não volta acusando, mas que constrói. Uma mulher sábia, que sabe colocar defesas, que se protege, mas que ama, que se protege, mas perdoa. Volte a Hebrom, a expansão do Senhor, a expansão do teu coração, da sua mente, a crescimento do Senhor estes dias para você. As pessoas vão dizer: eu preciso te conhecer de novo. Quem é você? Essa jornada te transformou. Eu achei que ela ia te matar, mas ela não te matou. Que te conheçam novamente, para ver o Deus que você serve e a aliança que você tem com Ele, e que Ele seja o seu tudo, e que Ele seja o seu tudo, e que essa seja a sua marca, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Noite de refrigério. É nítido que sobre você paira uma autoridade nova. E é só o começo, filha. É só o começo. Porque
porque os lugares de dores que você tem passado tem construído uma mulher forte, profunda, alicerçada na palavra. O Senhor está derramando sobre ti agora uma autoridade nova, revelação. E o Senhor te diz assim: é algo novo que eu faço contigo. É uma mistura de poeta com profeta. É uma mistura de poesia com revelação. E em todo Israel não se viu. Seja cheia dessa porção.